Mas tem várias outras notícias relacionadas à situação de Eduardo e Jair Bolsonaro. Apesar de ter feito um aceno, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, voltou atrás naquela ideia de nomear Eduardo Bolsonaro para a secretaria, para que o parlamentar não perdesse o mandato na Câmara. O governador consultou alguns ministros e teria sido aconselhado a evitar desgastes com o judiciário, já que ele tem algumas pendências judiciais. O Tribunal Superior Eleitoral está prestes a pautar o processo em que o governador é acusado de abuso de poder político. Uma outra pendência do governador em relação ao STF seria a própria situação financeira do Estado. Uma liminar do ministro Dias Toffoli sustenta a permanência do Rio nesse regime de recuperação fiscal depois daquele embate entre o governo fluminense e também o Ministério da Fazenda. Você, Cristiano Beraldo, Cláudio Castro foi aconselhado a evitar desgastes, não nomear Eduardo Bolsonaro para uma secretaria justamente por conta de algumas pendências na justiça, com assuntos ligados ao Estado, mas também ao próprio Cláudio Castro, que poderia inclusive prejudicá-lo na sua caminhada política, Beraldo. É um governador refém, Canhato. É um governador refém. Ele está com seu futuro literalmente nas mãos do judiciário. E o judiciário brasileiro se especializou em usar o poder que exerce nessas condições de forma a ter todos os seus interesses atendidos. Então, não há nenhuma hipótese, falávamos sobre isso aqui ontem, não há nenhuma hipótese de Cláudio Castro colocar em risco aquilo que é seu, aquilo que interessa ao seu governo e que está na mão do judiciário em troca de acomodar o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, o gesto é simbólico, o gesto, ele agrada, não é? Que pai não quer ver o seu filho ser ajudado, ter alguém com um gesto generoso em relação ao seu filho? É óbvio que Jair vai olhar isso e vai colocar isso na conta que ele faz e que o levou ao rompimento com Cláudio Castro, em razão da atuação do presidente da Assembleia Legislativa, que é também o atual vice, ou exerce o papel de vice-governador, tendo em vista que aquele vice que foi eleito com Cláudio Castro já exerce uma função no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, o presidente da Leste, Rodrigo Bacelar, que é o candidato de Cláudio Castro e, em tese, seria o candidato também da família Bolsonaro ao governo do Rio de Janeiro. Rodrigo Bacelar entrou num entreveiro com Washington Reis, que era secretário do governo, e numa viagem de Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar demitiu Washington Reis, do MDB, e a família Bolsonaro se tomou de dores pelo seu parceiro do MDB. E agora eles estão ali Cláudio Castro tentando reconstruir as pontes com a família Bolsonaro para fortalecer a candidatura de Rodrigo Bacelar ao governo do Estado. Então, é um ambiente ali que tem muito interesse local, mas que expõe esse tipo de relação que foi normalizado no Brasil. Temos aos montes isso, governadores, presidente, temos senadores, deputados, tanta gente que tem a sua vida e o seu futuro nas mãos do judiciário e ficam ali realmente reféns, não tem o que fazer. Eles se veem numa posição de sempre tomar a sua decisão, sempre dar o passo que convém ao judiciário e não que está alinhado com aquilo que ele acredita e que ele acha que deve fazer como homem público. Você, Dávila, dadas as circunstâncias e a situação do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro é aconselhado a não tomar essa decisão, a não nomear Eduardo Bolsonaro para uma secretaria. Você acha que esse vai e não vai acaba desgastando a figura dele como governador e como político, uma vez que ele tentava conseguir o apoio da família Bolsonaro lá no Rio para disputar o Senado? Canhato, precisa separar esta resposta nos dois exemplos que você citou. Como político, como bem lembrou o Beraldo, aumenta as fichas dele na disputa ao Senado com eventual apoio do ex-presidente Bolsonaro, porque foi um gesto de cortesia à família Bolsonaro num momento difícil. Então isso é computado como
algo positivo para a aspiração do governador a disputar o Senado pelo Rio de Janeiro. Como governador, ele apenas tirou o bode da sala e agora tem que voltar para exercer o cargo de governador, tratar dos problemas urgentes do Rio de Janeiro, a segurança pública, a dramática situação financeira do estado do Rio de Janeiro, a incapacidade do Rio de Janeiro voltar a atrair investimento por causa justamente de uma situação fiscal deplorável e por causa da segurança pública. Então é preciso voltar a governar. Agora acabou a história, acabou a grande plataforma para impressionar o ex-presidente Bolsonaro. Agora vamos voltar a governar. O Rio de Janeiro está entre um dos piores estados no ranking de competitividade, principalmente no quesito fiscal. É preciso fazer o trabalho sério. E o resultado disso, Canhato, são as pesquisas que começam a sair para candidato a governador no Rio de Janeiro, e o próprio candidato do governador Cláudio Castro, os dois nomes citados aí, principalmente pelo Beraldo, estão lá atrás. Quem está liderando disparado é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Então isso mostra que ele tem muito trabalho a ser feito, inclusive para que o seu futuro candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro se torne competitivo, porque no momento nem competitivo é. Então, é hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, principalmente para resolver essa dramática questão financeira, que é não um problema de Cláudio Castro, é um problema de uma sequência de governos desastrosos do Rio de Janeiro que apenas acabam com a finança do Estado, ainda recorrem ao governo federal e querem dar um calotezinho com o aval e deixar a conta para o governo federal pagar. Ou seja, é um absurdo o que está acontecendo na gestão financeira do Estado. E, Canhato, quem não tem juízo para gerir as finanças, não tem juízo para governar. Você, Acácio, Cláudio Castro cauteloso em tomar essa decisão, porque vislumbra que na frente poderia vir a ser prejudicado com uma retaliação ou somente com uma coincidência, uma decisão que não iria ajudar o Rio de Janeiro e a si próprio na sua caminhada política. Quais seriam as alternativas? Talvez uma negociação com outro governador, digo, Eduardo Bolsonaro, tentar articular uma oportunidade em um outro estado, talvez? Eu confesso que já vejo como algo remoto esta possibilidade, porque Eduardo brigou com Tarcísio de Freitas na semana passada, através da mídia. O governador Ronaldo Caiado já fechou as portas para essa possibilidade. Governador Romeu Zema já fechou as portas para esta possibilidade. Governador Jorginho de Mello deu posicionamentos dúbios em relação a isso, nada muito efetivo. E, por fim, quem tinha mais vontade, aparentemente, era o governador Cláudio Castro, que jogou água nesta possibilidade no dia de hoje, muito porque, você bem disse, ele antevê eventuais problemas, o que no Rio de Janeiro atual não é uma novidade. Se nós olharmos todos os últimos governadores do Rio de Janeiro estiveram presos, os que não estiveram presos sofreram um processo de impeachment. Então, é natural, até diante deste contexto todo, que Cláudio Castro saia com alguma pendência jurídica e, eventualmente, precise bater as portas do Supremo Tribunal Federal, e dá, numa outra vertente, o fato que Cláudio Castro, até o início dessa semana, era preterido pela família Bolsonaro, inclusive na disputa pelo Senado. Bolsonaro disse inúmeras vezes que os seus candidatos são Flávio Bolsonaro e Sóstenes Cavalcante. Significa que Cláudio Castro queria fazer uma média com a família Bolsonaro, mas ele ponderou o quanto essa média o favoreceria na candidatura ao Senado e o quanto essa média o atrapalharia nos eventuais problemas jurídicos. E, dentro da ponderação destes dois dados, ele entendeu por bem que era melhor tirar o corpo fora momentaneamente e torcer para que Eduardo Bolsonaro ache outro caminho.
Pois é, inclusive tem uma informação conectada a essa notícia, que daí não é relacionada a Cláudio Castro, viu, Beraldo? Mas o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, Lindenberg Farias, protocolou um pedido que impede ou que solicita a impossibilidade de nomeação de Eduardo Bolsonaro em cargos em governos estaduais. Olha só o pedido que foi feito. A Câmara dos Deputados se articulando para tentar aval da Justiça para impedir que Eduardo Bolsonaro justamente seja nomeado por governadores para cargos que possibilitassem o licenciamento dele como deputado federal e pudesse exercer à distância algum tipo de atividade para esses estados. O sistema é bruto, hein, Beraldo? Pois é, Canhoto, mas veja, você pode dizer que é imoral um governo estadual, federal, nomear alguém para proteger esse alguém de alguma reação do judiciário. Isso aconteceu com o atual presidente, que durante o governo Dilma, ele teve um documento fraudulento elaborado e que foi portado pelo atual advogado-geral da União para ser assinado e dar posse ao então ex-presidente Lula para evitar que ele fosse preso. Isso aconteceu no Brasil com o chefe, o líder do Lindenberg Farias, presidente Lula. Agora, eu também acho que é imoral você usar esse tipo de artifício que não atende ao melhor interesse do Estado, porque claramente o motivo da nomeação não é um trabalho a ser executado, mas simplesmente uma conveniência para ajudar alguém. Só que aí você vê que a resposta dos governistas é descambar para ilegalidade, é vilipendiar o papel da Câmara dos Deputados. O deputado Lindenberg Farias, tão experiente, que já foi senador, foi vereador, militante, presidente da UNE, liderou o movimento dos caras pintadas pelo impeachment de Fernando Collor de Mello. Logo ele quer colocar a Câmara dos Deputados, que deve legislar para 210 milhões de brasileiros, para fazer uma lei contra um indivíduo. Vê se tem algum cabimento uma coisa dessa. Quer dizer, é claramente o esforço daquele que quer utilizar a estrutura democrática brasileira, a estrutura pública brasileira, para perseguir o indivíduo e proteger os seus interesses pessoais. Então, há um erro grosseiro nas reações dos governistas. E este erro grosseiro vem do fato que eles estão se cobrindo desse espírito autoritário, achando que eles são donos do Brasil, que cabe a eles dizer o que é certo ou o que é errado, cabe a eles dizer o que outros podem se manifestar ou não. Então, é o retrato da deturpação do papel do parlamento. É o reforço deste desequilíbrio tão nocivo que vivemos hoje entre as instituições no Brasil. Não poderia vir de outra pessoa, tinha que ser do próprio Lindenberg Farias mesmo. Pois é, queria também pedir a reflexão do Dávila acerca desse pedido feito por Lindenberg Farias. Agora, ainda que a medida que viria a ser tomada por um governador possa ser questionada, Dávila, você acha que cabe à Câmara dos Deputados tomar uma decisão ou tentar judicializar essa medida que viria a ser tomada no âmbito dos estados? Você acha que compete à Câmara dos Deputados? Ou essa é uma reflexão que, sei lá, o eleitor daquele estado deve tomar decisão, uma vez que na próxima eleição aquele grupo político vai tentar a reeleição ou não? É uma medida completamente descabida, Canhato, que não passa, mas nem por um assessor da Câmara que tem coragem de escrever um projeto desse e mandar para a Câmara, né? É tão descabido, é uma coisa que... Agora, depois desse currículo todo que o Beraldo recapturou aqui de Lindenberg Faria, sabe o que você esqueceu, Beraldo? É a alma de militante que nunca morreu, a alma lá do militante da juventude da UNE. E é uma alma
que tem sempre aquela dose de irresponsabilidade juvenil, que, no fundo, as instituições têm que se curvar ao desejo, às aspirações, à ideologia, e não o contrário. Esse é o partido, ele e os outros partidos da base, principalmente o PSOL, que utilizam as instituições, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, para suas causas militantes, não para aprovar leis que beneficiam a nação, o povo. Não é à toa que pessoas como Lindenberg Faria contribuem para que o Congresso Nacional seja tão mal avaliado pela população. O descrédito é total em qualquer pesquisa de avaliação sobre o desempenho do Congresso Nacional, porque há este constante abuso das funções legislativas para acenar para a militância política, para o partido, para tirar aplauso ali no Instagram. Mas olha o custo que isso tem para o país. Então, nós temos que voltar a ter um parlamento que pense nos interesses nacionais, mas isso está muito longe da realidade, infelizmente. É o clientelismo das emendas, é a utilização dos mecanismos parlamentares para criar constrangimento, para avançar causas da militância e não para tratar das questões do Brasil. Este é o Congresso que acabou de aprovar um aumento de deputado. É o Congresso que teve a cara de pau de colocar uma PEC para ser votada, para praticamente oficializar o calote dos precatórios. É uma casa que continua aumentando o gasto público. Então, é um disparate total. E ainda faz vistas grossas para um orçamento paralelo ao orçamento federal que só agrava a dívida pública. Então, são apenas retratos de um parlamento que está dando as costas para a sociedade e que apenas se dedica a questões clientelistas eleitorais e não faz com que a agenda que o Brasil precisa das reformas progridam. É, infelizmente, lamentável o desempenho pífio de parlamentares como Lindenberg Faria e da conivência da Câmara em aprovar projetos de cunho simplesmente eleitoreiros e clientelistas. Pois é, o Dávila mencionou o currículo que foi destacado e lembrado aqui pelo Cristiano Beraldo, e uma pessoa da nossa audiência disse: o Beraldo se esqueceu que Lindenberg Farias também foi prefeito de Nova Iguaçu. Prefeito de Nova Iguaçu, e aí essa pessoa possivelmente deve conhecer, né? Porque trouxe inclusive uma notícia relacionada à gestão de Lindenberg Farias. Uma notícia que não é positiva, mas isso a gente deixa para um outro programa.